Durante 2 meses, 3 jovens deram início a uma série de assassinatos que começou a espantar a todos na Ucrânia e no mundo. Eles agrediam e matavam animais e também humanos, com martelos, barras de ferro ou armas pontiagudas para desfigurar a face das vítimas, e faziam questão de registrar os seus crimes fazendo fotos e vídeos que foram publicados na internet. Eles fizeram 21 vítimas e de início o motivo dos crimes era um mistério. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. A cidade de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, era uma das cidades mais importantes do país, sendo a 4ª maior cidade da Ucrânia. Ela é localizada ao sudeste do país. A Dnipropetrovsk é ocupada por quase 1 milhão de habitantes e é uma das várias cidades que fica em meio ao cruzamento dos rios Dnieper e também do rio Samara, que se localizam em meio à cidade. Em 2007, na época dos fatos, a cidade já carregava consigo muitas histórias de lutas territoriais. Apesar disso, a cidade era um dos principais pontos industriais do país, focados em engenharia, metalúrgica e processamento de aço e ferro, que são distribuídos para o resto da Ucrânia. E foi nessa cidade onde tudo começou. O nome dos assassinos é Viktor Sayenko, Igor Supruniuk e Alexander Hanza, e todos tinham 19 anos na época dos fatos. O Viktor e o Alexander eram amigos de infância. Já o Igor se mudou para a região onde eles moravam e acabou conhecendo os dois amigos quando estavam na 3ª série. O Viktor e o Alexander só começaram a ter comportamentos agressivos quando o Igor se tornou amigo deles, e até mesmo as notas deles começaram a cair. Um dos professores do Igor disse que ele tinha um caráter complexo e que notou imediatamente os olhos dele, que eram azuis e muito frios, como blocos de gelo. O professor também disse que o Igor muitas vezes faltava às aulas e brigava com os professores por qualquer motivo, e que ele transformou seus amigos, o Viktor e o Alexander, em sua sombra. Segundo a mãe do Viktor, a Tatiana Sayenko, na 5ª série, os 3 amigos se divertiam indo até a estação ferroviária mais próxima e atirando pedras às janelas dos trens. O Igor, um pouco antes dos fatos, aos 17 anos, já tinha espancado e roubado a bicicleta de um adolescente, e ele chegou a vender essa bicicleta para o Viktor. Eles chegaram a serem detidos por causa disso, mas não foram presos por serem muito jovens. E aí, em 2007, na época dos crimes, o Viktor estava trabalhando de segurança de uma metalúrgica e o Alexander como pedreiro. Já o Igor tinha sido demitido recentemente e fazia alguns bicos como taxista não licenciado. Os 3 amigos juntos chegaram a roubar inúmeras vítimas, principalmente os clientes do Igor, enquanto ele era taxista. Eles relataram também que tinham as suas próprias fobias, e uma delas era medo de altura e também de serem agredidos por meninos mais velhos, por já terem passado por isso na época da escola. Além disso, o Viktor e o Alexander tinham medo de sangue, então os 3 teriam pensado em alguns meios para tentar superar esses medos e fobias que tinham. Para superarem juntos o medo de altura, os 3 subiram em prédios abandonados lá na cidade deles e ficaram próximos ao parapeito até perderem os seus medos. E para superar o medo de sangue, o Igor convenceu o Viktor a matar animais para que assim ele se tornasse mais forte, fisicamente e também psicologicamente. E também para que eles não tivessem mais medo de serem agredidos por valentões. Então, a partir disso, as coisas evoluíram para uma série de crimes brutais cometidos pelos amigos. No dia 25 de junho de 2007, o Viktor e o Igor fizeram na mesma noite 2 assassinatos. Eles mataram uma moça que estava retornando para sua casa tarde da noite e também um morador de rua que dormia em um banco em uma praça pública. A moça se chamava Ekaterina e tinha 33 anos de idade. Ela estava a caminho da sua casa depois de passar a tarde na casa de uma amiga. Era um dia normal para elas e a Ekaterina saiu para trabalhar de manhã e foi se encontrar com essa amiga de tarde. E elas ficaram conversando e tomando chá e também vendo as horas passarem. E aí, quando ela estava a 100 metros da sua casa, a Ekaterina cruzou o caminho do Viktor e do Igor, que estavam dando uma volta próximo da casa dela carregando um martelo. No momento em que a Ekaterina estava passando ao lado dos 2 amigos, o Igor se virou e acertou o martelo na lateral da cabeça dela. Ela caiu imediatamente no chão já morta. Porém, os 2 amigos continuaram dando inúmeras marteladas nela. Ela ficou jogada no meio da rua por horas, até que às 5 da manhã ela foi encontrada pela sua mãe, que já estava procurando pela sua filha porque estava muito preocupada. A Ekaterina era professora em uma universidade e ela era muito querida por amigos e também pelos seus alunos.
Uma hora depois desse assassinato, os dois assassinos atacaram novamente. Dessa vez, o Roman Tatarevich, de 35 anos. Ele era um morador de rua que estava próximo do local onde a primeira vítima foi morta. Os dois amigos estavam caminhando depois de assassinar a primeira moça e viram a oportunidade de fazer mais uma vítima e assim fizeram. Mas dessa vez eles foram ainda mais cruéis. Eles acertaram o martelo em seu rosto várias vezes até deixar completamente irreconhecível. O banco onde o Roman dormia estava localizado do outro lado da rua do escritório do promotor público local. Porém, era de madrugada, então ninguém viu nada. Depois de matar as suas vítimas, eles roubavam o que elas tinham, como dinheiro e também os seus celulares. Esses itens roubados foram entregues ao Alexander para que ele vendesse os objetos e dividisse o dinheiro entre eles. No primeiro dia do mês de julho, o Vitor e o Igor mataram mais 2 pessoas, mas dessa vez na cidade de Novomoskovsk. As vítimas eram Yevgenia Grishchenko, de 15 anos, e Nikolai Cherchuk, de 56 anos. Os assassinos, naquele dia, foram até a cidade com o carro do Igor e ficaram esperando até encontrarem alguém caminhando sozinho pela rua. No dia 6 de julho, eles voltaram para Dnipropetrovsk e mataram mais 3 pessoas na mesma noite. Egor Netivoloda seria a primeira vítima. O Egor tinha 21 anos e era um recruta do exército recentemente dispensado. Ele havia saído de noite para uma balada e na volta ele acabou sendo assassinado pelos 2 amigos. A mãe dele encontrou o corpo todo ensanguentado próximo do apartamento onde moravam. Outra vítima foi a Elena Shiran, de 28 anos. Ela foi morta naquela mesma noite a poucos metros do prédio em que morava. No momento em que foi atacada, ela estava a caminho da sua casa de madrugada. Ela trabalhava como segurança noturna e acabou cruzando o caminho dos 2 amigos e foi atacada até a morte. A mãe da Elena Shiran confirmou que o rosto da vítima foi brutalmente desfigurado e que, apesar dos legistas terem tentado restaurar o seu rosto, ela estava quase irreconhecível. A Helena deixou um filho de 12 anos que foi morar com os avós depois de perder a mãe. A última vítima aquela noite foi Valentina, de 51 anos. Ela era casada com um homem com deficiência física e também era mãe de 3 filhos. Mesmo depois de tantos crimes, a polícia até então não tinha feito nenhuma ligação entre os assassinatos que vinham ocorrendo. Até que no dia 7 de julho, os 2 assassinos mataram Andrei Sidiuk, de apenas 14 anos. Ele estava com seu amigo chamado Vadim, também de 14 anos, pescando em um rio. O Andrei foi morto, porém o Vadim conseguiu escapar e denunciar os 2 assassinos. Por parecer fora de cogitação 2 jovens atacarem um adolescente de 14 anos sem qualquer motivo, a polícia inicialmente desconfiou que o Vadim quem teria matado o seu próprio amigo, e então ele acabou sendo preso. Os policiais não deixaram que ele chamasse um advogado e ele foi espancado pela polícia durante o interrogatório. Porém, rapidamente a polícia percebeu que a descrição dos assassinos e também do assassinato batia com os outros crimes que vinham ocorrendo na região. E esse foi o ponto-chave para entender que todos aqueles crimes estavam sendo feitos pelas mesmas pessoas. O Vadim passou a descrição dos assassinos e com isso a polícia montou o seu primeiro retrato falado deles. Enquanto isso, a dupla continuava os assassinatos. E o pior desse caso é que os assassinos gravavam seus crimes. O vídeo mais famoso e conhecido era do assassinato de um ciclista que foi atacado e levado para o meio da mata para ser morto ali. Tudo aconteceu no dia 12 de julho, quando a polícia já tinha iniciado uma investigação para pegar os serial killers. Dessa vez, a dupla atacou um homem chamado Sergei, de 48 anos, enquanto ele passava perto de uma mata com a sua bicicleta. Ele acabou caindo no chão com o ataque e, em seguida, os 2 assassinos arrastaram o homem para o meio da mata, a apenas alguns metros da estrada de asfalto que estavam. Ali eles torturaram, arrancaram os olhos e depois mataram o Sergei. O Sergei estava lutando contra um câncer na garganta quando foi morto e ele havia acabado de se recuperar de uma cirurgia que o impedia de falar perfeitamente. O corpo dele levou 4 dias para ser encontrado e todo o crime foi gravado. O vídeo tem mais de 30 minutos de duração e mostra que os assassinos estavam à espera de alguém passar por eles para eles poderem atacar. Toda a tortura e o assassinato foi gravado pela câmera do celular de um dos assassinos. Naquele mesmo dia, os 2 amigos também mataram a Regina Prokopenko, de 85 anos, e ela foi a vítima mais velha da dupla de assassinos. No dia 13 de julho, a dupla matou mais 2 vítimas, sendo o Nikolai e a Valéria.
A Valéria estava grávida de 8 meses e teve o seu bebê arrancado do seu útero depois que ela foi morta. Os assassinatos nesse momento já estavam gerando grande repercussão midiática porque praticamente todos os dias estava aparecendo pessoas mortas com golpes similares. Mesmo a polícia tentando abafar as investigações, nessa altura os assassinatos já estavam gerando grande repercussão midiática, porque praticamente todos os dias estava aparecendo pessoas mortas com golpes similares, e sempre uma bem próxima da outra. Mas no dia 14 de julho, os assassinos decidiram ser completamente audaciosos, e então eles atacaram a Natalia Mamarchuk, de 45 anos, com um martelo e um pedaço de cano enquanto ela passeava calmamente com a sua lambreta. Ela foi espancada até a morte e tudo foi presenciado por inúmeros moradores que estavam por perto. O ato ocorreu no meio da tarde, aparentemente porque os assassinos acharam que não sofreriam qualquer penalidade pelo crime, já que não haviam sido pegos até aquele momento. Depois de matarem a Natalia, eles fugiram com a moto dela. A polícia foi acionada e 2 crianças que testemunharam todo o crime, escondidas em uma tenda, deram descrições dos assassinos para a polícia. E a descrição batia com o retrato falado feito com base no relato do Vadim, o adolescente de 14 anos que viu seu amigo ser morto. Durante 15 dias, entre junho e julho de 2017, a dupla matou 21 pessoas. De todas as vítimas que os 2 jovens teriam escolhido para matar, apenas algumas delas saíram com vida. Uma delas foi um homem chamado Viktor Pertsev, que foi atacado no mesmo dia em que os assassinos fizeram as suas 2 primeiras vítimas. O homem tinha 58 anos e ele foi agredido no rosto com martelo e depois de caído no chão, ele continuou sendo atacado, mas conseguiu sobreviver. Outro caso foi a de Lídia, que era uma mulher de 70 anos que passeava com seus 3 cachorros. Nesse momento, ela começou a ser perseguida pelos assassinos. Quando ela foi atacada por eles, os cachorros dela a protegeram, mas no meio do confronto contra os assassinos, 2 dos cachorros acabaram morrendo. Ela ficou com diversos machucados em seu rosto e também pelo corpo quando foi atacada, mas conseguiu sobreviver. Ela foi a última pessoa a ser atacada pelos assassinos. E o Vitor e o Igor eram assassinos bem despreparados. Eles não tinham um planejamento prévio para cometer os seus crimes. Ao que tudo indica, não havia um motivo específico para eles atacarem uma vítima. Dependia apenas do desejo deles de matar. Ou seja, eles não faziam ideia de quem eram aquelas pessoas. E as vítimas também não tinham qualquer ligação com eles. Eles chegaram a matar animais, crianças, mulheres, idosos, moradores de rua e praticamente qualquer pessoa que demonstrava ser, de alguma forma, inferiores a eles, em relação às suas forças brutas. Antes de começarem a assassinar as pessoas, os 2 já haviam matado uma série de animais, como cães e gatos, que eles enforcavam e torturavam em meio às árvores. Em seguida, eles tiravam fotos e gravavam vídeos como se os bichos mortos fossem os seus troféus. Eles usavam como armas martelos, barras de ferro, aço ou então até mesmo facas. Essas mesmas armas foram usadas também para matar pessoas. Muitos dos animais eram encontrados por eles abandonados e sozinhos pela cidade, e muitos desses animaizinhos eram dóceis, que se entregavam à companhia de quem chegasse perto deles. E assim, os 2 jovens se aproveitavam da situação para prender os bichos e depois os matar. Isso foi levado em conta como atos de extrema covardia e sadismo por parte deles, mostrando a falta de empatia que tinham também com as suas vítimas. Uma comissão do Ministério de Assuntos Internos, comandada pelo chefe do Departamento de Investigação Criminal chamado Vasily Pasquale, partiu imediatamente de Kiev para Dnepropetrovsk. As buscas pelos assassinos cresceram e abrangeu a maioria das forças de segurança locais, e mais de 2.000 investigadores trabalharam no caso. Durante os 15 dias de assassinatos, o Vasily disse que não se passava um dia sem que eles encontrassem novos corpos. A investigação foi inicialmente mantida em segredo. Nenhuma informação oficial sobre os assassinatos foi divulgada, e a população local não foi avisada sobre possíveis ataques. No entanto, os rumores dos ataques fez a maioria da população ter medo de sair de noite de casa. Os investigadores distribuíram esboços de retrato falado e também das listas de objetos roubados das vítimas em lojas de penhores locais, porque a polícia sabia que provavelmente os assassinos iriam vender ou já tinham vendido os itens roubados. No dia 23 de julho de 2007, o Igor e o Vitor levaram um celular que tinham roubado de uma das vítimas em uma loja de penhores local. Assim que o dono da loja ligou o celular para verificar se o aparelho estava funcionando, os investigadores interceptaram o sinal e rastrearam a localização do celular.
Os dois foram rapidamente identificados e presos ainda na loja. E após serem pegos pela polícia, os dois falaram sobre o terceiro assassino. O Alexander foi localizado na sua casa, porém não antes de ter conseguido deletar inúmeras informações dos celulares roubados das vítimas e ter tentado destruir os aparelhos jogando eles na privada da sua casa. Tudo isso no momento em que a polícia invadiu a sua residência para o prender. Os aparelhos foram recuperados, porém as informações conseguiram ser deletadas. A imprensa da Ucrânia chegou a afirmar que o motivo dos assassinatos eram por questões financeiras. Porém, outra suspeita era que um dono de um website estrangeiro teria prometido pagar aos jovens um grande valor se eles cumprissem o combinado de enviar imagens de pelo menos 40 vítimas sendo mortas. A namorada de um dos assassinos informou à polícia que os três planejavam assassinar 40 pessoas e gravar vídeos. E a informação também foi confirmada por um dos amigos dos assassinos, que ouviu o Igor entrar em contato com o operador do website, que era descrito como um homem extremamente rico. Porém, o valor em questão só seria transferido para eles quando eles matassem as 40 vítimas e entregassem os vídeos. Então a suspeita era que eles estavam produzindo snuff filmes, que são vídeos mostrando mortes de pessoas, para vender na Deep Web. Porém, segundo o chefe da polícia que investigava o caso, aquilo era tudo mentira, porque não havia nenhuma evidência de que os vídeos seriam de fato vendidos. E o policial acreditava que os crimes não tinham nenhuma motivação financeira, porque os três meninos eram de famílias com boas condições financeiras, portanto não precisavam recorrer a tal meio para conseguirem mais dinheiro. Já o detetive que investigou o caso, chamado Bogdan Vlasenko, os três jovens fizeram isso por escolha própria, como se para eles aquilo fosse um hobby sádico. As fotos e os vídeos gravados pelos jovens mostrando os assassinatos que eles cometiam eram provas incriminatórias por si só, que demonstravam que eles eram os autores dos crimes, e tudo foi coletado no computador de um dos assassinos. A promotoria usou das próprias fotos tiradas por eles para incriminá-los, e uma delas, o Viktor Sayenko, aparecia ao lado de um animal morto enforcado, e também estava usando um bigode falso que se assemelhava a Adolf Hitler, fazendo com que as pessoas acreditassem que os assassinos tinham ligação com grupos que adoravam Adolf Hitler. É dito também que tem uma outra imagem do Viktor Sayenko em que ele está ao lado de uma vítima fazendo uma saudação de Hitler. O Igor também tinha um livro em sua casa sobre Adolf Hitler, além de ter nascido no mesmo dia em que o ditador alemão, no dia 20 de abril. O Igor foi acusado a 21 assassinatos, 8 assaltos à mão armada e uma acusação de crueldade animal. O Viktor foi acusado de 18 assassinatos, 5 roubos e uma acusação de crueldade contra animais. O Alexander Hanza foi acusado de um assalto à mão armada decorrentes de um incidente em 1º de março de 2007. Os três confessaram os crimes para a polícia, porém, posteriormente, os advogados dos assassinos tentaram provar que os três teriam sofrido abusos e torturas para admitirem os crimes, e que os vídeos de confissão teriam sido obtidos de forma ilegal. Inclusive, o Alexander Hanza foi gravado em sua confissão com o rosto completamente inchado, que seriam provas de torturas e maltratos. Isso foi usado pela defesa dele para desconsiderar o vídeo da confissão no julgamento. O Viktor Sayenko e o Igor não teriam tido o mesmo tratamento, então o vídeo da confissão foi aceito pelo juiz. As manchas de sangue encontradas nas roupas dos acusados, os vídeos dos assassinatos e as suas confissões foram usadas como provas contra eles. O pai do Viktor foi advogado de defesa do seu próprio filho no julgamento e afirmou que 4 dias antes da prisão dos 3 acusados, a polícia tinha prendido 2 rapazes e uma garota durante um dos crimes. Crimes esses que foram atribuídos ao seu filho e aos amigos dele. O pai do Viktor falou que tinha conduzido sua própria investigação e que tinha informações de que esses 2 rapazes e essa menina eram os verdadeiros assassinos em série à solta, e que inclusive eles que fizeram todas as gravações dos crimes. Porém, ele alegou que tudo foi abafado pela polícia e que logo os 3 foram liberados por serem filhos de pessoas de alto escalão político da região, e que o seu filho e seus 2 amigos foram substituídos pelos culpados. Ele falou que ficou sabendo que a menina detida tinha fugido para a Alemanha após ser liberada pela polícia. A defesa dos réus também levantou outra questão inconveniente para a acusação, que era sobre um rapaz chamado Danilo Kozlov. Foi dito que a princípio ele também foi acusado de assassinato, mas por algum motivo ele compareceu ao tribunal apenas algumas vezes como testemunha.
O pai do Vitor alegou que, de fato, o Danilo Kozlov era amigo do seu filho e disse que presumia que foi ele quem fez o elo entre os verdadeiros assassinos e os acusados. Segundo o pai do Vitor, isso explicava do porquê os verdadeiros assassinos durante a prisão se autodenominavam Sayenko e Supriuniuk, que seriam os sobrenomes do Vitor e do Igor, e também que o Danilo Kozlov também era filho de uma pessoa muito rica e poderosa da região, e por isso que ele conseguiu se safar da prisão. Ele falou que o Danilo costumava visitar a casa deles com frequência e que supostamente foi ele quem poderia ter colocado discos com gravações de vídeo dos assassinatos no quarto do Vitor Sayenko, de onde a polícia pegou esses vídeos. Em uma entrevista, Tatiana Shiran, irmã da vítima Helena Shiran, afirmou ter visto o nome do Danilo Kozlov nos documentos do assassinato da sua irmã. Ela também informou que os investigadores disseram que o Danilo foi liberado porque não havia matado ninguém. A representante das vítimas no julgamento, chamada Larissa do Vigal, disse que depois que começou a falar sobre o Danilo Kozlov no julgamento, ela recebeu telefonemas anônimos com ameaças e mandando ela calar a boca sobre o assunto. E aí, o advogado de defesa do Igor deixou o caso depois de ter ficado desapontado com o fato do pedido de insanidade do seu cliente não ter sido aceito pelo juiz. Os advogados das famílias das vítimas argumentaram que o nível de cuidado tomado pelos assassinos durante sua onda de crimes significava que eles eram totalmente conscientes de suas ações. Em contrapartida a toda essa teoria de que os 3 acusados eram bodes expiatórios dos verdadeiros assassinos, a promotoria apresentou vídeos de várias gravações dos assassinatos. Um desses vídeos era o vídeo do assassinato do Sergei. No vídeo, a vítima está de costas em uma floresta e é agredido por um martelo que está dentro de um saco plástico. O crime no total demorou cerca de 4 minutos e deixou todos no tribunal completamente chocados. Durante o vídeo, um dos assassinos é visto sorrindo para a câmera. Também é visto no vídeo os assassinos retornando para o carro e discutindo sobre o ocorrido tranquilamente. E é possível ver com clareza o Igor e o Vitor nessas filmagens. A promotoria também apresentou diversas fotos onde aparecem os jovens posando nos funerais das vítimas e também perto das lápides. Também foram apresentadas fotos de violência contra animais e, ao total, no dia 29 de outubro de 2008, foram apresentados mais de 300 fotografias e 2 vídeos dos crimes. A defesa dos acusados tentou alegar que as fotos e os vídeos eram montagens feitas. E o juiz perguntou ao Vitor e ao Igor se eles reconheciam os jovens nos vídeos. E os meninos disseram que não. E o juiz então respondeu, abre aspas, vocês não são cegos. Diante da alegação dos vídeos terem sido editados, a promotoria chamou um especialista em edição de filmagens e vídeos, que testemunhou que os vídeos eram reais e não continham qualquer tipo de edição ou efeito especial. O juiz afirmou no veredito que o principal motivo dos crimes foi o desejo de autoafirmação mórbida e que aquilo era fruto da pobreza do seu mundo emocional e sua ausência de interesse pelas pessoas e pelos padrões morais. Os 3 foram a julgamento em 11 de fevereiro de 2009, 2 anos depois dos crimes terem acontecido. O Vitor e o Igor foram condenados à prisão perpétua. Já o Alexander, que não havia participado de nenhum assassinato, foi sentenciado inicialmente a 15 anos de prisão pelos crimes de roubo que havia participado com os 2 assassinos, além de saber sobre os crimes e ser considerado um dos cúmplices por ajudar a vender o que os assassinos roubavam de suas vítimas. Porém, mais tarde, sua sentença foi reduzida para 9 anos de prisão. Uma situação bem curiosa sobre os crimes dos maníacos da Ucrânia, como ficou conhecido o caso, é que, apesar de muitos deles terem sido gravados pelos próprios assassinos, há suspeitas de que não foram os assassinos que publicaram os vídeos na internet. As fotos e os vídeos eram guardados por eles nos seus computadores e depois ficaram na posse da polícia. Mas depois que a polícia prendeu os assassinos, todas as fotos teriam sido supostamente publicadas por um perfil anônimo na internet em 2008, um ano depois dos crimes, o que fez com que esse crime se espalhasse pelo mundo rapidamente. O Alexander Hanza foi libertado da cadeia em 2019, 10 anos depois da sua sentença, enquanto os outros 2 assassinos permanecem presos. Não se tem notícias deles hoje em dia e eles evitam dar entrevistas ou falar sobre os crimes. Há boatos de que após sair da prisão, o Alexander teria se casado e tido 2 filhos. Mas não se tem muitas notícias sobre ele hoje em dia também. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.